Como eu estava dizendo para os irmãos, é uma honra imensa poder estar com os irmãos aqui nessa noite, né? Nesse término do curso, né? Nesse culto solene. E nessa solenidade, meus queridos, nós temos que ministrar uma palavra, porque um culto, irmãos, ele só está realmente completo se houver a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Culto que não tem palavra não é culto, né? Culto que não tem palavra é apenas um ajuntamento. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Você vai deixar aberto aí, você não vai ler agora, mas você vai deixar aberto. E eu quero começar essa ministração, irmãos, falando de algo muito interessante. Há uns anos atrás, uma pessoa procurava emprego e ela não tinha muita experiência, mas de repente ele ouviu falar que alguém, né, uma empresa precisava de um faroleiro, né? É difícil de falar, né? Exato. É uma pessoa que cuida do farol. E ele disse: eu não tenho experiência, mas vou tentar. Quando chegou lá, aí a pessoa disse: você está disposto? O contratante disse: você está disposto? Ele disse: estou. Ele disse: olha, o contratante lhe disse assim: é necessário muito comprometimento, porque é coisa de muita responsabilidade. Então, se você aceitar, você vai passar a morar naquela pequena ilha, com tudo pago. Lá vai ter uma casinha para você, lá vai ter todos os recursos e você vai cuidar do farol. E o rapaz disse: amém, eu vou, não tem outro recurso, eu vou morar lá e vou me comprometer. E aí, ao ser contratado, o contratante lhe disse novamente: olha, esse trabalho é de extrema importância e é necessário todo o seu comprometimento com ele. Ele disse: está certo. No treinamento, irmãos, olha só que coisa. Qual era o treinamento? O treinamento simplesmente era: ele subia as escadas, chegava lá no topo do farol e observava se a luz do farol estava acesa. E a luz do farol, ela fazia esse círculo, né? Fazia um círculo para poder avisar os navios. Só que essa engrenagem, né, que fazia esse círculo, precisava de combustível. E o combustível era o diesel. E tinha lá galões e galões de diesel. E o contratante lhe dizia o seguinte: olha, você tem que observar aqui esse contador, para que se estiver baixo, você abastecer novamente esse mecanismo para sempre estar cheio, para que o farol nunca pare. E ele disse: está certo. Aí o rapaz lhe mostrou ali aquela quantidade de diesel, era muito grande, a quantidade de diesel era grande. E ele disse: pronto, fique só atento a quando essa quantidade baixar e você nos pede de novo e nós vamos mandar outro. Porém, nós sabemos que isso aqui vai demorar um pouquinho para gastar, porque o farol não exige muito combustível. Ele: está certo. Aí o rapaz ficou feliz. Por quê? Justamente porque o trabalho era muito fácil e ele estava ganhando seu dinheiro, com a casa para morar. A única dificuldade, irmãos, era a solidão, porque ele ficava sozinho ali naquela região. Mas ele descobriu, irmãos, que perto tinha uma vilazinha com cerca de uns 250, 300 habitantes. E ele passou aí aquela vila, e naquela vila tinha uma feira. E ele começou a fazer compras naquela feira, compras de verdura. E as verduras, as hortaliças, irmão, eram muito boas, porque eram orgânicas, eram plantadas ali mesmo e colhidas por eles. E ele começou a criar um vínculo de amizade muito forte com esses pessoal que morava no vilarejo. Irmãos, e de repente ele começou a perguntar: mas por que vocês só vendem isso aqui? Porque para que as pessoas venham comprar, é necessário eles virem de muito longe. Alguns deles vêm de barco para poder comprar, para chegar aqui nessa pequena ilhazinha, nessa enseada, para comprar, porque vocês não vão levar para lá. Aí um dos feirantes ali disse: olha, eu tenho até um carro para poder levar as minhas hortaliças para vender num lugar, numa feira normal, mas o problema é que falta combustível para mim, e eu não tenho recurso, eu não posso sair daqui e chegar lá comprar, porque o dinheiro que eu vou gastar com esse combustível, ele vai ser praticamente meu lucro todo. Aí o rapaz teve uma ideia, o rapaz que cuidava do farol teve uma ideia, disse: ó, lá no farol tem muito combustível, eu vou lhe emprestar um pouco, você vai vender lá na feira. Aí o feirante ficou muito feliz. Aí o rapaz, o cuidador eu não vou arriscar dizer faroleiro, porque é difícil não, mas o rapaz que cuidava do farol pegou o combustível e deu. Só que aconteceu o seguinte:
muitas pessoas começaram a lhe procurar e dizer: olha, eu também tenho um tratorzinho que eu posso levar a outro, aliás, eu tenho um carro que eu posso levar a minha feira, me arruma um pouquinho aí de combustível. Aí ele: não, beleza, eu vou arrumar. Aí o outro chegava e dizia: eu tenho um tratorzinho que vai ajudar muito na plantação, né? Precisa de diesel também. Está certo. Ele começou a dar. Irmãos, daqui a pouco esse rapaz que cuidava do farol, ele era praticamente o prefeito daquela vila, porque todo mundo recorria a ele. Qualquer coisa diziam: olha, a gente precisa aqui, ó, tem um equipamento que a gente comprou para irrigar, mas precisa também de combustível, você pode pegar lá? E o rapaz pegava. Meu irmão, ele estava muito feliz porque ele fez muitos amigos. Entretanto, meus queridos, aconteceu algo. Em dado momento o combustível acabou, e ele estava tão feliz e tão envolvido com aquele pessoal da vila, que ele simplesmente dava uma olhada rápida para ver se a lâmpada estava girando e voltava para a vila e ficava lá. Inclusive nesse exato dia estava tendo uma festividade, eles estavam festejando porque estavam conseguindo vender suas hortaliças na feira, e o rapaz não percebeu que o relógio, o contador, estava quase zero, e ele já não tinha mais combustível. O farol se apagou. Aí houve uma festa, aquela alegria toda. Ele voltou para casa, olhou para o farol, não viu a luz, mas ele pensou que a luz estava para o lado de lá, né? Foi dormir. Pela manhã, as pessoas estavam batendo a porta dele e dizendo: olha, infelizmente aconteceu um terrível acidente. E ele disse: qual foi o acidente? 2 navios que transportavam pessoas bateram e morreu em torno de 500 pessoas nesse acidente. E quem se salvou está muito mal no hospital. O que é que você estava fazendo ontem que você não observou que o farol parou? Aí o contratante chegou para ele e disse: olha, eu disse a você que essa era uma função de extrema responsabilidade e que você teria que estar comprometido com o farol. E aí ele disse: mas eu estava ajudando pessoas que estavam precisando de mim. E aí o contratante disse: mas 500 pessoas praticamente morreram por causa da sua negligência. Irmãos, essa história ela aconteceu de verdade. Isso não é uma parábola, aconteceu de verdade. E aí, irmãos, fica para nós como um alerta, fica para nós, irmãos, como uma parábola viva para nós, de que nós temos que ter também compromisso. Você está entendendo, irmãos? Aquele homem, ele tentou justificar: mas eu estava ajudando pessoas, e deixou seu compromisso de lado. Você está entendendo, irmãos? E muitas vezes nós, como obreiros da casa de Deus, fazemos a mesma coisa. A gente olvida do nosso compromisso para ajudar outras pessoas, mas se esquece do nosso compromisso. Muitas vezes, irmãos, nós estamos comprometidos conosco mesmo, esquecemos do nosso compromisso com a casa do Senhor. Você está entendendo, irmãos? E nós, como obreiros da casa do Senhor, nós temos que ser vigias, como era o vigia daquele farol. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar compromissados, ainda que podemos ajudar pessoas, mas o nosso compromisso principal é com a obra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque vidas dependem de nós. Você está entendendo, irmãos? Vidas dependem de nós. Talvez você esteja dizendo: mas eu não sou pastor. Mas Deus te chamou para você auxiliar o pastor. Deus te chamou para você ser obreiro da casa de Deus. Logo, sob os seus auspícios também estão pessoas, e nós temos que estar comprometidos com essas pessoas. Meus amados, nós hoje temos diante de nós 2 classes de obreiros. Sabe que classes são, irmãos? Os obreiros aprovados e os obreiros reprovados. Como é que a gente conhece os obreiros aprovados, ou os obreiros reprovados, meus queridos? Sabe como a gente conhece? É muito difícil reconhecer. Nós só reconhecemos quando o verdadeiro, quando o aprovado está perto. Você sabe disso, irmão? A gente só conhece a coisa falsa quando o verdadeiro está perto. Irmãos, eu trabalhei por alguns anos numa instituição financeira, e havia um pessoal que fazia essas avaliações de documentos fraudados. Uma vez houve um workshop, houve uma palestra, e colocaram diante de nós, da audiência, 2 notas de R$50, totalmente idênticas. E todos nós olhamos, pegamos, cheiramos, sentimos e dissemos: são 2 notas iguais. Só que o especialista, irmãos, ele pegou a verdadeira
e ele começou a mostrar que haviam coisas na falsa que estavam erradas. Você está entendendo, irmãos? Nós só reconhecemos o falso quando o verdadeiro está perto. E aí, meus queridos, tem vamos dizer assim, uma identificação comigo e com você. Ou seja, irmãos, eu e você somos ou não somos obreiros aprovados? Se existem obreiros aprovados, é porque existem também obreiros reprovados. E aí, de qual classe nós estamos inseridos, ou em qual classe nós estamos inseridos? Agora vamos ler novamente, meus queridos. Já fiz essa leitura na leitura devocional, mas nós vamos ler só o versículo 15. Irmãos, o versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, se eu e você queremos ser de fato obreiros verdadeiros da casa de Deus, nós temos que meditar essa noite, já que nós estamos no culto solene da entrega, né, dos certificados do curso preparatório para obreiros. Nós temos que avaliar se eu e você realmente somos obreiros aprovados. Amém, queridos? E como há obreiros aprovados, também há obreiros reprovados. Portanto, meus queridos, nesse texto, nesse pequeno texto, esse versículo 15, eu vejo aqui 4 prerrogativas de um obreiro aprovado, e eu vou falar sobre elas nessa noite. E ao falar sobre as prerrogativas do obreiro aprovado, eu vou aproveitar e falar também como é o obreiro reprovado. Amém, queridos? E a primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, o pastor Timóteo, que ele era pastor da igreja de Éfeso, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus. A primeira coisa, irmãos, a primeira prerrogativa, o primeiro requisito de um verdadeiro obreiro é uma busca por apresentar-se a Deus. Amém, queridos? Porque ele diz procura, ou seja, é um verbo de ação. Amém, queridos? Tem que haver um esforço da nossa parte. Então eu não preciso, ou eu não devo estar esperando que alguém me procure para que eu possa exercer alguma coisa no reino de Deus. Eu tenho que ir atrás e procurar ser aprovado. Você está entendendo, irmãos? E ele diz: procura apresentar-te. Irmãos, quando eu tinha 18 anos, eu fui me apresentar ali no quartel do 15, ali no bairro de Cruz das Armas. Eu cheguei lá, né? Faz pouquinho tempo, faz uns 3 anos só. Aí eu cheguei lá, né? Fui me apresentar com os meus documentos e eu fui dizer: olha, eu estou disponível ao governo do Brasil para ser soldado. Você está entendendo? Eu sei que os homens aqui também fizeram o mesmo. A gente chama de se apresentar no exército. Não é assim, irmãos? É dizer que está disponível. Então, quando o apóstolo Paulo disse assim: procura apresentar-te, meu irmão, não é você se apresentar a Deus e dizendo: Senhor, eu preciso, eis-me aqui para ser obreiro. Não, meu irmão, é você de fato estar disponível para a obra de Deus. Porque o obreiro reprovado é aquele que nunca está disponível. Eu sei que todos aqui conhecem, irmãos, pessoas das quais, quando é preciso alguma coisa para o reino de Deus, tudo está em primeiro lugar. É ou não é assim, irmãos? Está disponível para tudo, menos para o reino de Deus. Irmãos, eu escutei um louvor. Depois eu vou passar o link desse louvor para o pastor Jailson, para que ele passe para os irmãos. Um louvor interessante. É um estilo musical que não me agrada muito, mas a letra é fantástica. E na letra desse louvor diz o seguinte: quando você vai para o trabalho, se está com dor de cabeça, você toma um comprimido e vai trabalhar. Se você tem um culto para ir, está com dor de cabeça, você diz: eu não vou. Não é assim, irmãos? Está todo mundo com raiva, né? Mas a verdade é isso, irmãos. Nós somos assim. Não, eu estou com dor de cabeça, eu não vou hoje para o culto. Não é assim, irmãos? Se o céu fecha, né, a gente diz: não, eu não vou para a igreja porque vai chover. Não é assim, irmãos? Mas se está chovendo, pega-se um guarda-chuva, né? Pega-se uma sombrinha, um casaco, alguma coisa desse tipo, e vai-se para o trabalho. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Se você brigou com o esposo, hoje eu não vou para a igreja porque hoje a minha cabeça está cheia. Mas se você brigou com o esposo, vai trabalhar. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito, meus queridos? De repente você
se enraiveceu com qualquer coisa, hoje eu não estou afim de ir para o culto, mas se você pode estar enfrentando o maior problema da sua vida, você vai trabalhar. Eu vou passar para os irmãos, vou passar para o pastor, para que o pastor passe para os irmãos esse louvor. É uma verdade tremenda, irmãos. As pessoas hoje estão disponíveis para tudo, menos para o reino de Deus. Não é assim, meus queridos? Aí as pessoas dizem assim: não, mas eu me apresento para Deus, meu compromisso é com Deus. Ora, meu irmão, se Deus instituiu uma igreja, se Deus instituiu uma hierarquia que nós falamos exaustivamente aqui no culto, se Deus instituiu essas duas coisas, a igreja e a sua hierarquia, a sua liderança, e nós não somos submissos a ela, meu irmão, nós não somos submissos a Deus. Nossa submissão a Deus é teórica. A primeira coisa, meus queridos, que realmente um obreiro aprovado tem que fazer é apresentar-se a Deus. Amém, queridos? Então esteja disponível, meu irmão. Quando você se olha disponível, muitas pessoas se dizem assim: mas eu vou estar disponível para o pastor Jailson, eu vou estar disponível aos mandos dele. Meu irmão, quem pensa assim ainda não entendeu o evangelho. Nós estamos disponíveis para a obra de Deus. O pastor Jailson é o anjo da igreja, é o líder que Deus colocou aqui na frente. Ele tem, responsabilidades para com Deus, e eu e você temos responsabilidades para com a igreja. Você está entendendo, irmãos? Nós não somos obedientes a um homem, nós somos obedientes a Deus, o qual é líder, pastor e senhor do pastor da igreja. Você está entendendo, meu irmão? Então procura apresentar-te a Deus. E a segunda prerrogativa, meus queridos, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é o seguinte: procura apresentar-se a Deus. O que, irmãos? Eita glória, ficou todo mundo com raiva do que eu preguei, né? Mas vamos lá. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Meus queridos, o que é uma pessoa aprovada? Uma pessoa aprovada é aquela que cumpre todos os requisitos. Não é assim, meu irmão? Se eu e você fizermos um teste, seja ele físico, seja ele teórico, seja ele psicológico, existem requisitos que nós temos que cumprir, e ao cumprir esses requisitos, nós estamos aprovados. Não é assim, meu irmão? E um obreiro, para ser aprovado, ele tem que cumprir os requisitos que Deus exigiu para nós. Você está entendendo, irmãos? E a Bíblia, irmãos, nas epístolas de Paulo, está cheio de requisitos que são exigidos dos obreiros. Amém, amados? E eu poderia aqui passar horas falando desses requisitos, mas eu quero falar de um, irmãos, que está muito em voga, ou está muito em falta, na verdade, hoje em dia, que é a fidelidade. Amém, queridos? Mas pastor, como assim a fidelidade? Irmãos, as pessoas hoje não são mais fiéis a nada. Na verdade, meus queridos, não são mais fiéis a relacionamentos, não são mais fiéis a amizades, não são mais fiéis à igreja, não são mais fiéis à liderança da igreja. E apesar de muita gente se dizer crente, dizer que é servo de Deus, também não são fiéis ao Senhor. Você está entendendo, irmãos? Para sermos obreiros de todos os requisitos, talvez o que mais esteja em falta hoje é de fato a fidelidade. Quantas vezes, meu irmão, as pessoas estão só esperando uma consagração para sair por aí, ir para outras igrejas, não é assim? Exercer aquilo que aprendeu na igreja original. Não é desse jeito, meus queridos. Vi acontecer muitas vezes, meus amados. Quantas vezes as pessoas estão esperando só uma ação pastoral, uma ordenação para romper com a igreja e fundar uma igreja própria. Não é assim, meus queridos? É por isso que por aí, meu irmão, existem muitas igrejas que até o pastor Marcos falou, chamadas de fundo de quintal, falou aqui no dia. Existem muitas assim, irmãos? Porque as pessoas não são mais fiéis. Meu irmão, fica onde Deus te chamou, meu irmão. Seja aprovado por Deus. Se Deus te escolheu para galgar maiores degraus, se Deus te escolheu para novos rumos, no momento certo vai chegar na tua vida. Mas seja fiel àquilo que Deus escolheu para você. Diga glória a Deus, igreja. A terceira prerrogativa, meus queridos, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesse texto, é que ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, quantos obreiros hoje têm de que se envergonhar? Envergonham o evangelho. Não é assim, irmãos? O verdadeiro obreiro não tem de que se envergonhar,
porque ele tem uma conduta ilibada. As pessoas tentam, levantar calúnias sobre ele, as pessoas tentam derrubá-lo, tentam acusá-lo de coisas, mas a sua conduta fala mais alto. Você está entendendo, meu irmão? Hoje em dia, meu irmão, nós estamos vivendo na época da aparência. Não é desse jeito. Você pode ver pelas redes sociais. Às vezes, meus queridos, o cara não tem nada dentro de casa, mas nas redes sociais está só nos lugares chiques. Não é assim, meu irmão? Às vezes o cara está brigado, em casa, sei lá, não está bem, mas mostra, fotos e tal, como se tivesse tudo perfeito. Às vezes está brigando com o pastor, mas posta fotos na igreja como se estivesse tudo ok, porque nós estamos vivendo no tempo da aparência. Não é desse jeito, meu irmão, mas por causa disso, muitas pessoas hoje entendem o evangelho errado. Se a pessoa, meus queridos, tem uma aparência de alguém que serve a Deus, se ela fala de uma maneira eloquente, se muitas vezes ela se expressa, com línguas estranhas, com manifestações pentecostais, que na realidade são válidas e são para hoje, mas tem pessoas que mostram isso para encobrir o pecado. Não é assim, meu irmão? Quantas pessoas a gente vê por aí que cospem fogo do púlpito, mas quando sai do púlpito, a sua conduta não condiz com o que ele pregou. Não é desse jeito, meu irmão? São obreiros que têm de que se envergonhar. Mas, meus queridos, os obreiros que pregam, eles têm que ter uma palavra certa, que esteja alinhada com a sua conduta, porque dessa forma ele não terá de que se envergonhar, e nem envergonhará o evangelho. Meus queridos, estávamos eu e minha esposa acompanhando um fato terrível que aconteceu numa grande denominação do nosso país. O presidente morreu, faleceu, e a família se deteriorou. E agora as mulheres, que estão à frente, a mãe e as duas filhas estão à frente desse ministério, meu irmão, trazendo tremendo escândalo para o evangelho. São obreiros que têm de que se envergonhar. Meu irmão, se eu e você queremos realmente ser obreiros aprovados, temos que ter uma conduta da qual nós não podemos nos envergonhar, nem trazemos vergonha para o evangelho. Amém, queridos? E a última prerrogativa aqui que o apóstolo Paulo nos traz é a seguinte: ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, se a pessoa se apresenta a Deus, é uma pessoa aprovada, cumpre todos os requisitos. Se é um obreiro que não tem de que se envergonhar, mas não conhece essa palavra, é trabalho perdido. Você está entendendo, irmãos? Porque hoje o que o povo necessita, quando eu falo de povo, eu estou falando das pessoas por aí, tanto os que são da igreja quanto os que são de fora. O que eles precisam é de palavra. Você está entendendo, meu irmão? Porque o que cura a alma é a palavra, porque o que muda a vida é a palavra, porque o que transforma um casamento é a palavra. Então o que o obreiro tem que ministrar não são conceitos psicológicos, nem filosofia, nem palavra bonita. O que ele tem que ministrar é a palavra de Deus. Ministrar a palavra de Deus, meu irmão, fielmente. Eu costumo comparar, meus queridos, como um açougueiro, que corta bem uma carne, porque o apóstolo Paulo ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Um açougueiro, meus queridos, ele maneja bem o seu instrumento, a faca, de tal forma que ele dá cortes na carne, que a carne sai bonita, perfeita para o consumo. Não é assim, meu irmão? Se eu e você que não conhecemos esse ofício formos cortar carne, vai ser um desastre, porque nós não conhecemos, não sabemos manejar aquele instrumento. Você está entendendo, meu irmão? Então eu e você temos que conhecer esta palavra, temos que tê-la no coração e vivê-la, para que possamos ministrar. Porque hoje em dia, meu irmão, tem muita balela, muita conversazinha, muita fábula, muita mentira e pouca palavra. O que a igreja e o mundo precisa é da ministração da palavra de Deus, assim como ela é. Irmãos, eu sei que muita gente, eu falei inclusive no curso, fica dizendo: olha, mas eu não sou uma pessoa de leitura. Meu irmão, não tem desculpa. Você pode baixar um aplicativo, meu irmão, que tem pelo menos 15 versões da Bíblia, e lá você vai encontrar versões atuais. Você pode, se você não quer gastar os seus dados,
Se você não quer gastar a capacidade do seu celular, pegue R$15 e vá numa livraria evangélica. Você consegue comprar uma Bíblia na versão NVI, uma versão atual, ou a Bíblia Viva. Irmão, você não vai deixar de ler a palavra por causa disso. Se você, tem problema de visão e não... Meu irmão, hoje em dia tem aplicativos e sites na internet que leem a Bíblia para você. Você não precisa ler, ela lê para você. Irmãos, eu costumo dormir ouvindo a palavra de Deus. Eu coloco no celular, minha esposa fica conversando lá, ela jura que eu estou escutando o que ela está falando, mas estou ouvindo a palavra de Deus, meu irmão. Louvado seja Deus por isso. Ninguém pode fugir, meus queridos. Você tem a responsabilidade de conhecer a palavra. Então, meus queridos, para sermos realmente obreiros aprovados, temos que realmente ter uma busca de nos apresentar, estar disponíveis para Deus. Meu irmão, trabalhe pela sua igreja. Trabalhe pela sua igreja. Se cada obreiro trabalhar pela sua igreja, meu irmão, a sua igreja vai andar. Você está entendendo, meu irmão? Vista a camisa da sua igreja, melhor, sonhe a camisa da sua igreja. Você não está trabalhando para o pastor, porque nós pastores não temos nada para te dar, meu irmão. O máximo é dizer bom trabalho, você está entendendo? Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem uma recompensa imensa para você, tem um céu de glória para você. Então, meu irmão, apresente-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos faça sermos realmente fiéis à palavra de Deus, bons obreiros nesses dias tão tenebrosos, porque, meu irmão, obreiro tem muito, mas obreiros que trabalham pelo reino são pouquíssimos. O Senhor mesmo falou, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas você olha hoje, meu irmão, todo mundo é pastor, eu não é, meu irmão? É pastor saindo pelas orelhas. A missionária ali me falou que tem uma igreja por aqui que todo mundo é apóstolo, todo mundo, olha só, não é? Mas aqueles que trabalham você conta nos dedos. Meu irmão, que sejamos aqueles que trabalham, porque no último dia, meu irmão, se você ler 1 Coríntios capítulo 3, você vai ler lá que o apóstolo Paulo ele fala que haverá um dia que nós prestaremos conta do que nós fizemos com os dons que Deus nos deu. Está lá, depois você lê 1 Coríntios capítulo 13, e diz que o trabalho que nós fazemos, ele está dividido em dois materiais, em dois tipos de materiais. O primeiro, madeira, feno e palha, e o segundo, ouro, prata e pedras preciosas. O primeiro grupo, meus queridos, madeira, feno e palha, ele é um grupo, de elementos que se queima fácil no fogo. É ou não é? Se você botar o feno, a madeira ou a palha no fogo, foi-se. E muitas das obras que se faz hoje é assim, meu irmão: madeira, feno e palha. Porque é visto para que os homens vejam, é visto para que eu seja reconhecido como um grande homem de Deus. Isso é madeira, feno e palha. Mas se você está trabalhando para o reino, meu irmão, em secreto, para que o rei veja, isso que você está fazendo é ouro, prata e pedras preciosas. E estes elementos, meus queridos, quando em contato com o fogo, fica ainda mais reluzente. Você está entendendo, meu irmão? Jogue uma pedra preciosa no fogo para ver se não sai um jorro de luz de lá de dentro. Pegue um ouro e coloque no fogo, ele derretido fica mais bonito ainda. A prata do mesmo jeito, meu irmão. Esse fogo é a presença de Deus quando ele voltar, e eu e você vamos devolver a ele aquilo que ele nos entregou. Então que nós possamos ser obreiros verdadeiros da obra de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.